CR7 se tornou problema em Portugal? Essa é a dúvida que bate em todo mundo quando vê um jogo de Portugal na Copa, né? Para analisar um CR7, um Cristiano Ronaldo de 41 anos, um atacante que entrega na média de 30 a 40 gols no futebol saudita. Sim, futebol saudita, mas é lá, a gente não tem outros jogadores que também estão entregando 40 gols, principalmente atacantes do Al Hilal, atacantes do Al Ahly. Temos jogadores igual o Ivan Toney, que entrega uns 30 gols mais ou menos. Mas você vê, Ivan Toney, 28 anos, Cristiano Ronaldo, 41 anos. Então, ontem, cara, nós tivemos um Portugal e Croácia, um jogo muito bom da rodada. Portugal ganhou, como todo mundo imaginaria, mas a Croácia deu um trabalho, irmão. Deu um trabalho que quase empata, cara. Eu gostei do esquema da Croácia, do Dalit, que é um esquema, mano, que eles mantêm pelo menos as 3 Copas e ontem funcionou em cima do esquema que o Roberto Martínez propôs, cara, para Portugal, que não tá funcionando na Copa. Então, cara, a Croácia mereceu um empate, essa é a real, né? Por mais que Portugal venceu, a Croácia recebeu um empate. Tivemos eventos, gol do Cristiano Ronaldo de pênalti, né? O que deixa todo mundo louco pelo mundo. Fãs de Messi, fãs de Cristiano Ronaldo, deixa todo mundo pavoroso quando vê um gol de pênalti do Cristiano Ronaldo, como se pênalti não fosse um lance de jogo, como se um pênalti aos 60 minutos onde o seu time está perdendo, sendo eliminado de uma Copa, talvez seria a sua última Copa do Mundo, e você é o jogador principal, o capitão, pega a bola e bate uma calma tremenda, empata. Cristiano Ronaldo fez um gol impedido, sim, estava impedido, mas o posicionamento dele nas costas da defesa mostrou que sim, ele ainda é um excelente atacante, talvez um dos top do mundo. O impedimento foi por milésimos ali, onde numa Portugal que tem muita dificuldade para criar, cara, muita dificuldade com o meio campo que não deveria ter. Aí a gente vai falar sobre isso aqui tudo aqui no quadrinho. Assuntos assim, cara, demanda vídeo assim um pouco longo. Muita gente não assiste, cara. Brasileiro não gosta de futebol, essa é a verdade. O brasileiro gosta de jogar futebol, às vezes assistir, mas entender o futebol não gosta. Então o brasileiro é raso, a maioria dos brasileiros são rasos para falar de futebol, onde a análise é baseada em que se o atacante não faz o gol, ele é ruim. Se o zagueiro, se toma o gol, o goleiro é frangueiro, ou o zagueiro é ruim. Mas tem um coração do time que se chama meio campo. E é o que Portugal não tem nessa Copa ainda. Pelo menos ainda não mostrou o potencial que esse meio campo tem. E é exatamente o meio campo que a Croácia mostrou ter nesse jogo. Mas, como eles foram eliminados, não vale a pena dar uma detalhada nessa Croácia, né, cara? Poderia valer muito a pena depois. Então vamos lá, mano. Cristiano Ronaldo, Portugal. E outra, né? Muita gente falava, Cristiano Ronaldo nunca vai ser substituído. Saiu. Numa situação de jogo que eu vou mostrar aqui, que o Roberto Martínez entendeu que ele não seria mais importante ali. Ter ele numa composição ali não seria mais importante. Discutível? É discutível. Mas ali, cara, Portugal estava indo para uma prorrogação. Então provavelmente ele sairia numa prorrogação também, acredito. Então se tivemos um Portugal que mudou o Rafa Leão, compor a esquerda de Portugal, problemática demais nessa Copa, a esquerda ofensiva e a esquerda defensiva. Nós temos uma parte defensiva direita problemática de Portugal também, a ofensiva cria um pouco mais, né? E temos um Portugal que acertou o seu meio campo. Portugal que estava entregando um jogo com uma saída de 3 e 6 no meio campo. Ontem, Portugal esticou o Perisic para ala / lateral. Ele que, cara, ele se tornou o jogador com mais gols na Copa para a Croácia, né? Se eu não me engano, o maior goleador da Croácia é o Šuker. Mas o com mais gols numa Copa do Mundo é o Perisic. Bom jogador. Cara, é um jogador que todo técnico do mundo gostaria de ter no seu elenco. Faz a ala, faz a lateral, faz o meio e faz a ponta. Cara, ele faz pelo menos 4 posições ali, entendeu? Então, cara, tivemos um Perisic que esticava as linhas e baixava as linhas com perfeição, entre aspas, né? Apesar que perderam. E tivemos, cara, uma sustentação de meio campo com Vlasic, Modric, Baturina e Kovacic.
E o Sutit, né? O Peter Sutit do Inter de Milão, que ele joga um pouco mais de volante do que de meia aqui, como tá no quadro. E o Budimir meio que sozinho. Budimir sim é um centroavante barra centroavante, né? A diferença de alguns aplicativos, o Futmob, cara, eles costumam mapear onde os jogadores têm ações no campo. Então o Budimir teve poucas ações na área, você vê aqui, ó, e muitas ações no meio campo. Sim, ações defensivas também conto aqui, né, no quadro, no mapa. Então, cara, tivemos um meio campo ok da Croácia, né, um meio campo que entregou aí, 4 gols, talvez, 2, 3 impedidos e 1 gol. Cara, é brutal, impedimento assim por pouco. E um Portugal que ainda não se achou, cara, na Copa. E assusta, porque o próximo jogo é a Espanha. Então vamos lá, rapaziada. Portugal. Como que Portugal joga? Saída de jogo de Portugal. Esse aqui é um quadrinho mais interativo. Portugal não sai assim, tá? Portugal costuma esticar o Vitinha, certo? O Vitinha numa linha de 3. E gol de Egito aqui, ó. João Neves, Cancelo, Pedro Neto, ou quem estiver aqui, e Rafael Leão. Então o que acontece aqui? Aqui, ó, essa movimentação com 2 no ataque, e um desses 2 é o Bruno Fernandes, acontece sempre em Portugal, numa zona de criação. E a gente vê um latifúndio entre Bruno Fernandes, João Neves, ou quem cair por meio. Cara, o Roberto Martínez, aparentemente, ele emula muito como o PSG joga com o Nuno Mendes. Então é o seguinte: situação de ataque, o Rafael Leão estica pro Bruno Mendes entrar, tá? Numa situação de ataque aqui, o Pedro Neto infiltra, né? O Cancelo passar. Perceberam a diferença? O lateral esquerdo, ele joga praticamente aqui nessa zona para poder ser como é que fala? O diferencial no ataque, né? Então o Leão, dificilmente você vai ver ele ir no ponta fazendo assim, mas se ele faz essa movimentação para cá, é pro Nuno Mendes entrar. Então se a gente for ver aqui nesse jogo, a gente teve muita movimentação do Nuno Mendes no meio campo, tá? Que é basicamente ele aqui tentando entrar, ou uma tabela, ou um lançamento. O Bruno Fernandes, cara, quando o jogo é pela esquerda, então vamos equilibrar aqui o time para vocês entenderem melhor. Quando o jogo é pela esquerda, o Bruno Fernandes ou dá a opção, ou ele abre caminho, tá? Isso tem que existir, rapaziada. O Rafael Leão, ele é muito diferente, tá? De alguns pontas aqui. Tava o Bernardo Silva também, que é muito diferente. O Pedro Neto na esquerda é muito diferente. Por mais que ele esteja de pé trocado pela esquerda, quando ele entra, o Nuno Mendes tem que fazer a ala. Que não vejo que é o mais interessante, porque eles têm que entregar superioridade na área. E o Rafael Leão eu vejo ele mais com perigo na entrada da área do que na área, apesar de ele ser grande. Então Portugal, cara, ele tem esse equilíbrio no ataque, cara. Situação de bola é mais ou menos assim. Deixa eu trocar aqui. Uma coisa que Portugal ainda não se achou, o meio campo. O Vitinha, ele tem que jogar, se posicionar igual contra o PSG, no meio dos zagueiros. Só que a partir do momento que Portugal estica as jogadas pela esquerda e fica nesse triângulo entre Nuno Mendes, Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes tem que pisar na área. O Bruno Fernandes, ele rodeia na esquerda e direita, mas pisa na área, porque eu vou falar sobre a direita. Ele abre para o Nuno Mendes entrar, ou ele pisa na área quando o Nuno Mendes passa, ou quando o Rafael Leão vê uma oportunidade para passar e o Nuno Mendes pega de fora da área. É mais ou menos assim, ó. O quarteto ofensivo, né, cara? Assim ou assim, ó. Você vê até o João Neves pulando. Esse é o equilíbrio de Portugal no ataque, tá? No último terço. Então qual que é o problema aqui de Portugal, cara? Que eles não se acertaram. Primeiro, posicionamento do Vitinha. Ele não consegue jogar igual o PSG, então ele tem que fazer posicionamentos à esquerda.
tá? O João Neves, ele entra na área, né? Ele é um volante que ataca o espaço dentro da área. E o João Cancelo e o Pedro Neto é entre a ponta, quem decide quem ataca e quem fica e quem vai à ala. Quem vai à ala, quem ataca, tá? E aqui o Vitinha tem que tomar conta disso tudo aqui, cara. Então a gente vê muito espaço no meio campo de Portugal. Agora vem a parte da direita. A parte da direita, rapaziada, é a mesma coisa, cara. É praticamente, né, a mesma coisa. A gente vê o Pedro Neto com jogadas ofensivas. Aí você vê um Bruno Fernandes dando opção. Cristiano Ronaldo, né, abrindo, né, ganhando mais equilíbrio na esquerda. Tá, os zagueiros também sempre se posicionando atrás do Vitinha. Então, se a jogada é pela direita, cara, aqui fica ou o João Cancelo vai ponta, e se o Pedro Neto vai ponta, dificilmente ele vai até a linha de fundo, porque ele é um canhoto pela direita, né? Então ele procura sempre a esquerda dele. Ó, como essas ações na entrada da área. Pra quê? Pra cruzar, cara. Basicamente é pra cruzar, pra achar o Cristiano Ronaldo nas costas do zagueiro, ou quando o Cristiano Ronaldo puxa, né, os zagueiros, para um Bruno Fernandes entrar ou para um João Neves entrar. Percebe que o João Neves tem muitas ações ofensivas, né, em Portugal? Ele é um volante com muitas ações ofensivas, ó. Ontem ele quase não conseguiu, sei lá, acertar aquela cabeçada dele, a lá João Neves. Então, cara, a direita é um problema, principalmente no individual, cara, de Portugal. Pedro Neto não está sendo um bom meia-direita, né? Isso aqui é um meia, cara, não é um ponta. E o Cancelo, cara, como lateral direito, ele deixa a desejar na parte defensiva. Então sobrecarrega todo mundo aqui, ó. Sobrecarrega o João Neves, sobrecarrega o Pedro Neto, o Rubem Dias, o Veiga. Então é doideira, cara. Cristiano Ronaldo, mano. Essa é polêmica de todo mundo. Situação de defesa de Portugal. Portugal sem a bola. Você vê as duas linhas, né? As duas linhas de 4. Com o Bruno Fernandes pelo meio. O Cristiano Ronaldo, ele basicamente fica nessa posição aqui, numa situação de defesa. Ele não baixa muito, tá? É muito difícil ele baixar. Tá? Você vê algo assim, tipo... É muito difícil ele baixar muito para baixo do meio, para a linha do meio campo. Por quê? Ele segura os zagueiros, mano. Ele tem que segurar as linhas defensivas dos adversários, ó. Que é um Sútalo, um Brangan City. Ele tem que segurar. Porque senão as linhas adversárias, elas avançam, elas dão uma opção de armação. A Croácia, cara, se vocês verem ontem, a Croácia basicamente jogou com uma linha quase que de 5, tá? Onde todo mundo baixou. Todo mundo baixou, deixou o Budimir aqui, ó. Então você vê aqui uma Croácia. A Croácia jogou, ó, Budimir tendo muitas ações no meu campo, porque é o que dá pra ele fazer, ó. Baixou aqui, rapaziada. O que que acontece? Você acaba fazendo linha de 5. Opa. Linha de 5. Deixa eu fazer o bagulho certinho. Linha de 5, linha de 6. Entendeu? Linha de 5, linha de 6 geralmente é pra defender um ataque, por exemplo, um posicionamento muito ofensivo que você costuma ver em Portugal assim, ó. Então, o Rafael Leão esticado. Você vê o João Cancelo esticado. Cacete. O João Neves, um Vitinha e os zagueiros. Então você vê muito. E o Nuno Mendes por dentro. Então você vê uma linha de 6 para defender isso aqui. Bruno Fernandes mais para ataque junto com o Cristiano Ronaldo. Cara, Bruno Fernandes ele tem problemas quando ele joga no ataque. Eu gosto muito nele na armação. Então seria ele aqui no lugar do João Neves, por exemplo, e um outro atacante aqui. Talvez um Gonzalo. Cara, cara, tem infinitas opções, né, Portugal. Então, cara, o Cristiano Ronaldo, a função dele aqui, cara, é confundir os zagueiros. Vou mostrar no quadro tático, tá? Confundir uns zagueiros ou pra receber no facão ou pra abrir espaço para um Bruno Fernandes que perdeu 2 gols ontem, né? No espaço. Então, jogada tá pela esquerda, o Cristiano Ronaldo arrasta a marcação em atenção para entrar um Nuno Mendes, para entrar um Bruno Fernandes.
A jogada pela direita, Pedro Neto dá a opção. Se o Cancelo ganhou a ponta, Cristiano Ronaldo arrasta a defesa para a entrada de um João Neves ou de um Bruno Fernandes, ou até mesmo do próprio Cristiano Ronaldo atacando o espaço, né? Que aconteceu muito no gol do Uzbequistão, por exemplo, onde que ele trocou e atacou o espaço. Bom, quadrinho tático, cara. Só para o vídeo não ficar gigantesco. Aqui, cara, no quadrinho tático, deixa eu ajeitar aqui na tela. Então, no quadrinho tático, a gente teve uma Croácia com quase linhas de 5, linhas de 6 sem a bola, né? Então você vinha linhas de 6, linhas de 5 sem a bola, no caso. Então você vinha sem a bola, um Cristiano Ronaldo encaixotado nos zagueiros, um Rafael Leão esticando o Baturina, um Nuno Mendes, um Vitinho, deixa eu ajeitar aqui, o Rubem Dias, um Bruno Fernandes aqui mais ou menos, o João Neves, um Pedro Neto e um Cancelo, ou assim, tá? Então você vê algo mais ou menos assim com a bola. Os nomes deu uma bagunçada na tela, mas é pra ficar até melhor pra entender. Então Nuno Mendes, cara, trabalhava aqui com o Rafael Leão. Ele trazia o Stanisic. Cara, deixa eu ver se o Modric jogou pela direita mesmo. Porque eu sempre tenho uma dúvida do Modric aqui, cara. Então, ó, Rafael Leão arrastava o Stanisic, né? Que olha aqui que loucura, né, cara? Você vê uma marcação tripla em dois atacantes. Então, o que acontecia muito aqui? O Cristiano Ronaldo arrastava um dos zagueiros, né? O Sútalo, no caso. Aí você via muito no replay o Cristiano Ronaldo ficando quase que de frente na tela e não dava a bola. Porque aqui, cara, é muito... Como posso falar? Aqui a chance da Croácia pegar a bola aqui é muito, muito fácil. Então, a posição de você arrastar é para você abrir... Deixa eu só fazer a posição. É para você abrir pro outro lado. Então você arrasta um dos zagueiros para cá. Você pega um Rafael Leão numa condição de pegar todo mundo no espaço. Ou como eles estavam fazendo muito, que não estava agradando, que é cruzar na entrada da área. Então cruzamento na entrada da área você via muito. Você via muito esse cruzamento, inclusive foi da onde saiu o gol, né? Pra cá. Pra pegar o contrabalanço do time. Então, cara, a função do Cristiano Ronaldo, que muita gente que não entende, que além de fazer gol, claro, ele é centroavante, ele tem a função de arrastar os zagueiros, abrir os zagueiros, cara. Bom, Croácia pegava a bola, aí era o mais problemático, porque o Budimir ficava entre os dois zagueiros, caixotado pelo Vitinha, Peter Sučić, Vlasic, Baturina, Modric. Então você via uma loucura assim, cara. Você via o Cancelo correndo. Você via um Bruno Fernandes tentando recompor. O Cristiano Ronaldo entre os dois zagueiros. O Pedro Neto na sua posição. E o Modric. Ó, todo mundo, o Modric com a bola. Cara, a Croácia, ela fazia muita questão de todos os jogadores croatas atacarem no mesmo terço, tá? Então você via muito os jogadores... Onde tá a bola aqui, ó? Aqui é um terço. Você via a bola aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Superioridade. A bola vinha no Baturina. No Mendes aqui. Descia todo mundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Superioridade. O Budimir arrastava, o que acontecia muito. Uma situação muito de ataque. O Budimir arrastava. Você via superioridade. Superioridade. Perisic esticava. Vocês percebem quantos azuis tem aqui? Então você viu um Bruno Fernandes
recompondo lento, e o Cristiano Ronaldo na função de segurar os dois zagueiros. Por quê? Um contra-ataque, tá? Segurou os dois zagueiros aqui, ó. Então acontecia muito o Baturina aqui, você vinha o Nuno Mendes, baixava o Modric. 1, 2, 3, 1, 2. Baixava o Sutite com o Vitinha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Rubem Dias não podia pular uma linha, né? Senão tomava pelas costas. Então o Budimir segurava os dois zagueiros. Tanto que um dos gols foi um posicionamento de Portugal. Deixa eu ver se é o Veiga aqui, ó. Rubem Dias direita, Veiga esquerda, ó. Rubem Dias direita, Veiga esquerda. Que Portugal se encaixotava assim, cara. Se encaixotava pra quê? Se encaixotavam pra não tomar o temido chute de fora da área. Então eles encaixotavam todo mundo aqui, ó. No Budimir. Encaixotava. É que as bolinhas com o campo, né? Claro que não é o mesmo tamanho do jogador. Então você via algo assim, ó. Encaixotado. Que acontecia o quê? Uma jogada do Baturina aqui. Aí você via muito os defensores de Portugal, um muito perto do outro. Aí você via muito os atacantes da Croácia entrando. Tanto que o gol foi algo parecido com isso aqui, ó. A bola atravessou, o Perisic pegou aqui em cima do Cancelo e bateu cruzado. Então, cara, Portugal tinha um jogo dela que era superioridade em qualquer momento que o Modric estivesse com a bola, ou qualquer jogador do meio campo. Superioridade, toque de bola sem esticar à toa. E Portugal era muito tomamos a bola, Rafael Leão estica, tá? Ou acha o Cristiano Ronaldo nas linhas, ou estica muito para achar um cruzamento na entrada da área, né? Tal da intermediária. Então achava um cruzamento sempre daqui da entrada da área. Então o Cristiano Ronaldo, cara, aqui ele só tinha a função defensiva de segurar os zagueiros e ofensiva de arrastar, abrir os zagueiros, né? Lembrando que Croácia ele se defendia com 3, quase 5 pelo meio. Então ele abria, ele saía das costas do zagueiro. Você via muito ele em posição de impedimento, e muita gente olhava, pô, ele tá em impedimento não, ele tá arrastando. Tá arrastando os zagueiros, né? E ele sempre aparecia pelas costas para abrir pro Bruno Fernandes, para abrir pro João Neves e para qualquer outro jogadores que foi entrando. Entrou o Francisco Conceição. Bom, aí teve o Gonzalo Ramos, cara. Gonzalo Ramos. Opa, só Ramos, G. Ramos. Cara, o Gonzalo Ramos, ele basicamente ele fez a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo, só isso. Numa situação parecida, idêntica, tá? Eu não vou trocar os jogadores aqui. A gente teve substituições, por exemplo, o Vitinha saiu. Então, em um certo momento, cara, a gente viu... Quem que saiu pra entrar o Gonzalo Ramos? Foi o Bruno Fernandes, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui quem que saiu pra entrar o Gonzalo Ramos. Cara, ele entrou no lugar de quem, cara? Rapaziada, ele entrou nos 62 minutos. Bom, ou é do Vitinha ou é do Bruno Fernandes. Então a gente troca aqui, ó, Gonzalo Ramos. Vou trocar aqui, ó. Pô, que CR7 de novo. CR7 de novo. Em um certo momento, o Gonzalo Ramos entrou para fazer a dobra com o Cristiano Ronaldo. Porque Portugal precisava empatar o jogo, né? E o Vitinha saiu pra entrar Entrou o Bernardo Silva, o Francisco Nelson Semedo. Cara, entrou muito jogador, né, cara? Então vamos... Ai, carai. Então Portugal, cara, ela dobrou o ataque. Então abriu mão do Bruno Fernandes, que seria o meio atacante, que ele começava daqui, e dobrou o ataque.
Dobrando o ataque, meus amigos, teve o pênalti depois de 8 minutos. O Cristiano Ronaldo fez o gol. Depois do gol, cara, nos seus 80 mais ou menos, o Roberto Martinez entendeu que eles estavam perdendo o meio campo. Porque a Croácia estava seguindo nessa tática que a gente mostrou aqui, né? Tava o Nelson Semedo, eu acho que era do Cancelo. E ter o Ramos aqui e o CR7 por 8 minutos tava ocasionando isso aqui, cara. Uma superioridade imensa no meu campo. Uma superioridade nesse... Deixa eu fazer certinho pra vocês entenderem. Modric, Sutic. Eu acho que já tinha entrado um outro atacante. Então, o Vlasic subia. Então, esse 2-2 não tava frutífero, porque tinha uma superioridade aqui, ó, nesse meu campo. Então, o que ele pensou, né? Vou centralizar o Gonzalo Ramos. Centralizando o Gonzalo Ramos, eu paro os 2 zagueiros. Arranco o Cristiano Ronaldo, que estava cansado. E ponho o Rubem Neves, 21, né, cara? Que é um volante. Mas põe o Rubem Neves. Com o Rubem Neves, ganhava o meio campo. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Ó, entrou o Bernardo Silva. Então você põe aqui, ó. Francisco Conceição. Bernardo Silva. Então ele colocou o Rubem Neves para dar equilíbrio no meio. Acho que o João Neves ficou o jogo todo, né, cara? Eu troquei ele aqui, ó. Ficou. Tá. Rubem Neves. João Neves. Então Bernardo Silva jogou. Deixa eu me lembrar aqui onde que ele jogou, cara. Bernardo Silva, ó, ele jogou pela direita. Então você vê aqui, ó. Bernardo Silva, certinho. Rubem Neves e João Neves fizeram a trinca no meio campo. Ganharam o meio campo, né? Igualaram o meio campo. E esticaram o Rafael Leão parando o Stanisic. E esticaram o Francisco Conceição parando o Vlasic. Ou quem era... E aqui era o Semedo, né? Ou quem tinha que fazer essa função. Semedo. Sacou! Então por isso que o Cristiano Ronaldo saiu, tá? Portugal procurou um equilíbrio no meio campo, até que saiu o gol, que foi um gol mais ou menos assim, né, cara? Gonzalo Ramos no meio de Vardiol, tá? Rafael Leão recebeu a bola na esquerda, não buscou o fundo, buscou o Gonzalo Ramos, que estava sozinho entre 2 zagueiros, os 2 zagueiros não subiram. O Gvardiol tentou ir nas costas do Gonzalo Ramos para tentar desequilibrar e ele acertou uma bela cabeçada e gol. E assim foi Portugal, cara. Aí vem a conclusão. Cristiano Ronaldo, ele é necessário em Portugal? Sim. O Gonzalo Ramos é necessário? Sim, no segundo tempo. Dá para os dois jogar? Sim, dá para os dois jogar. Isso aqui a gente pode ir falando em outro confronto. O que Portugal precisa acertar, rapaziada, é o equilíbrio no meio campo. Tá? Esse equilíbrio que Portugal não consegue acertar aqui. Então, o que pode acontecer, cara? O Rafael Leão provavelmente pode ser o titular. E aqui, cara, a gente pode ver novamente um Bernardo Silva. Um Bernardo Silva e um Vitinha. Ignora os números. O Vitinha recuando para sua posição de origem. O Rubem Neves dando sustentação, com o Bernardo Silva fazendo essa função do Pedro Neto, que não é até o fundo, e dando fundo pro Cancelo, né, que é o titular. E aqui o CR7. Dá muito bem para isso acontecer, cara. Esse vai voltar o equilíbrio no meio campo e uma armação bem melhor. Ou então jogar o Gonzalo Ramos aqui e esticar 2 atacantes, né? Gonzalo Ramos aqui, estica 2 atacantes, puxa o Vitinha pro meio, ou o João Neves pro meio. Então,
vão sempre atacar, né, os 3,5/3 volante em superioridade. É uma alternativa? É uma alternativa. Mas, contra uma Espanha, não sei se faz necessário nesse momento. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de longo pra caralho. Se você assistiu até o final, deixa aí nos comentários se Cristiano Ronaldo ele é um problema para Portugal, uma solução, ou se dá para jogar Gonzalo Ramos e o Cristiano Ronaldo junto, ou o Gonzalo Ramos tem que pegar logo essa titularidade e o Cristiano Ronaldo ser uma opção de segundo tempo. Então, forte abraço, até a próxima.